Nos últimos dias, o São Paulo negociou as saídas de Thiago Volpi e Marquinhos. O goleiro estava desgastado no clube e a negociação era bom para todos, mas o atacante estava nos planos de Rogério Ceni, porém acabou sendo negociado com o Arsenal da Inglaterra pelo valor de 18,4 milhões de reais, valor bem abaixo do que esperado em comparação à sua capacidade de evolução. Com o atacante Marquinhos, foi montado um projeto para o jogador, renovando o contrato e rodando o status de titular em 2022. Mas o jovem abriu mão, já sabendo das irregularidades de seu vínculo, visando uma negociação com a Europa. Segundo apurações do Bola VIP, Rogério Ceni não vai mais escalar jogadores da base com contratos curtos, os que subiram recentemente. Decisão do treinador para evitar vitrine e casos como Marquinhos. O treinador ficou bem irritado com a situação envolvendo o atacante. Além disso, Thiago Couto e Luizão devem jogar nesta quarta-feira, dia 25, mas sinalizaram que vão renovar. As negociações estão bem encaminhadas. O goleiro teve tratativas adiantadas na última sexta, dia 20, e a divulgação do novo acordo deve surgir nos próximos dias, bem como acontecerá com o zagueiro. No São Paulo, desde os 9 anos de idade, o lateral esquerdo do Sub-17 do tricolor, Leonardo de Oliveira, deixou o clube na última segunda-feira, dia 23. O atleta, destaque da categoria, já havia treinado com a equipe principal, acertou sua saída e comentou sobre a passagem dizendo o seguinte: "Foi muito bom ter tido a oportunidade de passar 7 anos da minha carreira em um clube tão grande como São Paulo." Natural de São José do Rio Preto, São Paulo, Leonardo da Silva começou seus primeiros passos no América São Paulo. De lá ganhou destaque e chamou a atenção do tricolor. Em 2018 foi contratado para jogar no Sub-13 e ganhando cada vez mais espaço. Na categoria Sub-17, desde 2021, Léo deixa o tricolor paulista com o sentimento apenas: gratidão. O ex-jogador do São Paulo avaliou dizendo o seguinte, abre aspas, "Cresci bastante profissionalmente ao longo desse período e sempre levarei comigo todo o aprendizado passado pela comissão e meus ex-companheiros. Desejo sucesso a todos que seguirão na equipe", fecha aspas. Sob a tutela do treinador Menta no Sub-17, Léo ganhou destaque e aos 14 anos foi chamado para defender a seleção brasileira Sub-15. Na temporada passada, foi chamado para compor treinamentos na equipe principal do São Paulo. Agora o jovem jogador segue novos rumos na carreira, desta vez com a experiência obtida nos 7 anos de São Paulo Futebol Clube. Amigos tricolores, vocês gostariam de ter Roger Guedes no São Paulo? O atacante vive momento de instabilidade na temporada. O jogador foi contestado pelo técnico Vitor Pereira após o clássico contra o São Paulo, que terminou em 1-1 e sequer o atleta foi utilizado, terminando o duelo no banco de reservas, bem como aconteceu contra o Boca Juniors. Abre aspas, "Não tenho problema pessoal nenhum com nenhum jogador. Estou aqui para ajudá-los, para que melhorem em qualidade, mas eu tenho que fazer a equipe e escolher as substituições em função do que eles me dão em treino e jogo. Portanto, o Roger, que já teve momento bom, fez gols, hoje é um jogador que está com alguma dificuldade de responder, mesmo em termos de treino", afirmou Vitor Pereira. Com a estabilidade do atacante e também dos momentos ruins que vive o argentino Emiliano Rigoni, a torcida fez uma brincadeira sugerindo que o São Paulo poderia fazer uma troca com o Corinthians, visto que ambos estão em situação delicada. Um torcedor afirmou nas redes sociais o seguinte: "Roger Guedes está insatisfeito no Corinthians e não dura até o final do ano. Rigoni está péssimo no São Paulo e a torcida não aguenta mais. Uma troca entre os dois seria o ideal." E aí, o que vocês acham? O São Paulo terá pela frente nesta quarta um rival que não vence há 9 partidas e que nesse período marcou só 2 dos 27 pontos possíveis. O Ayacucho do Peru será o último adversário tricolor na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O grupo já está resolvido. O São Paulo está classificado para as oitavas de final. Só o melhor de cada chave avança. A equipe peruana empatou só 2 jogos desde o dia 13 de abril, quando venceu o Jorge Wilstermann por 2-0 pela Sul-Americana. Foram igualdades contra a própria equipe boliviana e contra o Carlos pelo peruano.
A série de resultados ruins fez com que o Ayacucho desabasse na tabela do torneio nacional, de 12º para 17º lugar, o antepenúltimo. Contra o rival frágil e com a vida resolvida na Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni provavelmente escalará um time cheio de reservas na quarta. Tanto que os titulares e os atletas que entraram em algum momento do jogo contra o Corinthians no domingo folgaram na segunda, enquanto o restante do grupo se apresentou no CT da Barra Funda. Uma equipe provável para a quarta tem Thiago Couto, Igor Vinícius, Luizão, Miranda, Wellington, Luan, Gabriel, Thales, Patrick, Rigoni e Juan. O São Paulo terá que esperar a definição dos grupos da Libertadores para conhecer seus possíveis adversários na próxima fase da Sul-Americana. Nas oitavas, os 8 melhores da Sul-Americana enfrentam os 8 times que terminaram seus grupos da Libertadores na terceira posição. Os confrontos serão definidos por sorteio na sexta-feira. Rogério Ceni possui diálogo para além do cargo que tem no São Paulo. Em sua segunda passagem como técnico do clube, o ídolo mantém contato direto com a diretoria sobre questões fora das 4 linhas e as leva a público quando acha pertinente aumentar a cobrança. Um bom exemplo foi no último domingo no clássico contra o Corinthians. Perguntado sobre a janela de transferências do meio do ano, Ceni fez um apelo aos dirigentes para não vender nomes importantes como Rodrigo Nestor e Igor Gomes por valores abaixo dos 10 milhões de euros, 51,3 milhões de reais. A diretoria, por outro lado, admite a necessidade de vender atletas, inclusive por ofertas abaixo do piso do treinador. Sem Gabriel Sara praticamente fora da vitrine após a lesão, Nestor e Igor Gomes surgem como os principais alvos para o meio do ano. Não foi a primeira vez que Rogério Ceni usou as entrevistas para abordar assuntos além das 4 linhas. Dirigentes tricolores, diante desta postura, enxergam no treinador o perfil necessário para uma migração natural de cargo em um futuro distante. Um dos exemplos citados, inclusive, é o ex-São Paulino Leonardo, que deixou o campo para ser dirigente e está de saída do Paris Saint-Germain. Esta postura de Rogério é vista como construtiva. Nenhum assunto abordado publicamente deixa de ser debatido antes no dia a dia do CT da Barra Funda. O maior exemplo deste discurso com cobranças para a diretoria foi depois da vitória sobre o Santo André, a primeira da temporada. Naquela ocasião, o treinador desabafou sobre questões estruturais e ganhou o apoio dos torcedores, e nos bastidores também. Em fevereiro, ele desabafou dizendo que tem departamento que precisa melhorar mesmo. Quando ele chegou, não tinha água na piscina, tinha cadeira e mesa. Ele era o cara chato que pedia para colocar água na piscina. Antes desta declaração, responsável por escancarar incômodos do treinador em relação à estrutura são paulina, Rogério Ceni já tinha feito cobranças aos dirigentes. Aliás, essa prática de diálogo direto ocorria também com Hernan Crespo. Desde o fim de 2021, após melancólica participação no Brasileirão, Ceni e comissão técnica cobravam a chegada de reforços. O treinador publicamente queria uma equipe mais falante, e a diretoria entendeu trazendo nomes mais experientes como Rafinha e Patrick. A postura de diálogo e cobrança à direção reaproximou o treinador da torcida. Internamente, há a opinião de que o perfil competitivo de Ceni gera esse diálogo constante. O treinador gosta de estar ciente de todas ou a maioria das situações que envolvem o clube. Uma amostra ocorreu recentemente ao abordar a saída do atacante Marquinhos para o Arsenal. O próprio Ceni publicamente afirmou que ouviu a possibilidade de perder o jogador. Ao mesmo tempo, comentou que será analisada a necessidade da chegada de um atleta de características parecidas para o ataque. Aliás, nomes ditos pelo treinador, como foi no caso de André Anderson, devem ser os principais alvos do tricolor no mercado para o futuro a médio prazo. O São Paulo finalizou nesta terça-feira a preparação para o jogo desta quarta noite. Andrés Colorado com lesão no reto femoral direito, Gabriel Sara em recuperação de cirurgia no tornozelo direito e Nicão com dores no tornozelo esquerdo seguem se recuperando no departamento médico. O jovem lateral Moreira testou positivo para a Covid e iniciou o período de isolamento. Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Corinthians se reapresentaram e fizeram uma atividade física seguida de um complemento técnico. Em outro gramado, com o restante do grupo e alguns atletas da base,
Rogério Ceni comandou um trabalho tático de 11 contra 11, seguidos de bolas paradas e finalizações. O salve de hoje é para Elton Bessa, do município de Apiaí, da região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, no Brasil. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!